Jornalistas Online está no ar. Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornalistas Online e ao Me Explica, que é o programa aqui do canal que fala sobre os principais assuntos do Brasil, do mundo, assuntos interessantes, assuntos importantes, de uma maneira simples, acessível e direta. Hoje a gente vai falar sobre Paulo Freire. Por quê? Porque nesse ano a gente comemora o centenário do Paulo Freire, que foi um educador, pesquisador e filósofo brasileiro, patrono da educação brasileira. E para isso a gente vai conversar aqui com o nosso convidado, o professor André Azevedo da Fonseca, que é escritor, professor e pesquisador na UEL. Professor, bem-vindo, obrigado por conversar com a gente. Oi, Diogo. Obrigado pelo convite, um tema maravilhoso, acho que é um perfeito momento para conversarmos sobre isso. Professor, o Paulo Freire, nos últimos anos, ele virou tema de certas controvérsias, digamos assim, Ele foi acusado, de motivar a doutrinação de alunos nas escolas, enfim, foi acusado de ser um marxista, subversivo, e aí eu queria conversar sobre ele justamente para explicar quem ele é, sobre o que ele fala, e qual que é a importância da obra dele. Então, em primeiro lugar, quem é o Paulo Freire e o que ele diz nos livros dele? Quais são as mensagens dele? Pois é, Diogo, é muito boa essa primeira pergunta, porque, de fato, eu estudo Paulo Freire há mais ou menos 20 anos, desde quando eu fui nomeado como professor em uma universidade. Eu percebia que eu não, apesar de ser formado em jornalismo, eu não tinha tido experiência em formação pedagógica, então eu sentia a necessidade de buscar algumas referências e acabei encontrando Paulo Freire. Não sei se você sabe, acho que professores universitários raramente têm formação pedagógica, mesmo aqueles de licenciatura. Então, a gente precisa se virar para poder encontrar as referências. E eu percebo que eu nem usaria o termo controvérsia, porque isso é algo que acontece quase que exclusivamente em rede social e em ambientes não acadêmicos, porque eu percebo também que Paulo Freire passou a ser atacado com mais intensidade a partir de 2012, que coincidiu com o ano em que ele foi homenageado como patrono da educação brasileira. Então, é algo recente esse tipo de ataque que ele recebe, que é um ataque absolutamente despropositado, assim, e que atribui a ele problemas que ele tentou ajudar a resolver, como é o caso dessa suposta doutrinação. Paulo Freire é um dos autores mais importantes no mundo que discutem precisamente o caráter ideológico da escola. Então, não é que ele diz que a escola tem que ser ideológica. Paulo Freire percebeu que a escola é ideológica. Foi ele quem primeiro denunciou o caráter ideológico da escola. E uma grande questão que a gente vê que há em termos de problemas, nesses ataques, eu nem digo que são críticas a Paulo Freire, porque não é muito fundamentado, são ataques. As pessoas não entendem nem o que é ideologia, não percebem que a ideologia ela é influente quando ela está oculta nos processos educativos. Então, Paulo Freire percebeu que quando a escola está mal cuidada, quando há goteiras na sala de aula, quando os professores tratam os alunos mal, tratam eles com desrespeito, isso é ideológico, porque isso está dizendo para os alunos, sem dizer, sem palavras, mas dizendo com o contexto, que os alunos não são importantes. Então, se a escola é mal cuidada, o Estado está dizendo, através da escola, eu não ligo para você, estudante. Paulo Freire percebeu isso. Então, ele entendeu que é impossível educar com qualidade se os discursos em torno da escola são hostis ao estudante. É por isso que a educação é um ato político, porque ele entende a política em termos amplos. A gente percebe nesses ataques que há uma demonização da política, como se política fosse algo ruim. Paulo Freire deixa claro, não, nós somos seres políticos. Nós negociamos, temos interesse, nós temos que ter liberdade para poder conversar sobre as questões que envolvem a educação, que não são só questões de conteúdo de sala de aula.
há métodos que são autoritários. Quando o professor impede que os alunos falem, que é diferente de disciplina, esse é um outro problema também, né, que é muito comum. Supõe-se que Paulo Freire seria um pedagogo que não quer disciplina de sala de aula, mas é o contrário também. Paulo Freire tem muita consciência sobre as diferenças entre uma turma em silêncio, em que está ouvindo no momento de ouvir, e a reciprocidade é o professor em silêncio quando os alunos precisam dizer. Então, ele entende que a educação é um diálogo, e isso é diferente de uma turma silenciada, ou seja, uma turma que não pode falar, que não pode se expressar. Então, ou seja, há todo um conjunto de saberes que o Paulo Freire desenvolve durante toda a sua obra, que não é nem criticado, eu insisto, é simplesmente atacado por conta dessa interpretação absolutamente preconceituosa em relação à obra dele. E, resumindo, assim, então, se eu entendi bem o que o senhor explicou, então o que o Paulo Freire diz, né, no trabalho dele, ele quer voltar, dar uma perspectiva mais humana para a educação, que não seja uma coisa só de passar conteúdo para as pessoas, elas fazerem uma prova e pronto. Ele quer que os professores e os alunos pensem no ambiente da escola, como eles estão aprendendo, o que eles estão aprendendo juntos, é mais ou menos isso? Sim, e olha só, o conhecimento, Paulo Freire explica muito bem, ele está em transformação. Ou seja, tudo o que nós sabemos hoje sobre o mundo certamente vai ser transformado porque a ciência está em desenvolvimento. Então, o ensino do conteúdo por si só, ele é datado, ele é histórico, ele é indispensável, mas não suficiente. Então, nós precisamos aprender a fazer a crítica ao conhecimento, e nós precisamos avançar permanentemente no conhecimento, e não nos contentarmos com aquilo que já existe. Então, Paulo Freire é o pesquisador que pensou a importância da crítica, da participação, da interferência dos estudantes no próprio conteúdo da disciplina. E ele entende também que a gente não aprende apenas na escola. Nós aprendemos na vida, no trabalho, justamente porque as experiências da vida são muito ricas para a educação. E, frequentemente, em uma educação elitista, preconceituosa, há professores que chegam a ridicularizar a experiência dos estudantes. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre fui professor de curso noturno. Em uma das minhas últimas aulas, nós começamos a conversar sobre vida universitária, e os meus alunos começaram a desabafar para mim, dizendo: professor, eu já tive algumas professoras ou professores que estavam estigmatizando o fato de eu trabalhar, dizendo que eu não poderia trabalhar se eu quisesse ter uma universidade plena, uma formação plena. Eu deveria me dedicar só aos estudos. Então, a gente vê como que esse tipo de raciocínio está entranhado ideologicamente na escola, e o Paulo Freire demonstra que isso é um equívoco, porque estudantes têm muitas experiências que são ricas, que são educativas. Estudantes podem e devem ensinar os professores também. E professores têm que ter a sabedoria, nem digo que é a humildade, mas é a inteligência de aprender com os estudantes em diversas circunstâncias. Nós, professores... desculpa. Não, pode continuar, por favor, professor. Nós, professores, sabemos que uma das melhores formas de aprender é ensinando. Porque quando a gente ensina, a gente tem uma relação diferente com o conhecimento. A gente tem que sintetizar, transformar aquele conhecimento de uma forma que pessoas de diversos níveis de maturidade consigam compreender. A gente precisa selecionar, enfatizar aqui, deixar de lado alguns trechos para poder fazer com que a articulação seja completada pelo estudante. Então, o ato de ensinar, ele é muito pedagógico, para quem ensina também. Por isso, é favorecer um ambiente em que os estudantes possam interferir, participar, construir juntos, trazer a sua própria experiência para o ato de educação, é um movimento pedagógico que transcende só o problema do currículo. Sabe, o currículo é
vai ser superado, mas a forma de aprender, a disciplina, a forma ética de encarar a escola, ela é tão importante, ou às vezes a gente pode dizer que é mais importante do que o conteúdo. Porque quando você sabe lidar com o conteúdo, aprende a aprender, você vai longe, assim. Não há conteúdos que vão trazer problemas para você. E o inverso, ele traz problemas. Quando nós fazemos a crítica ao ensino conteudista, é porque a gente sabe que ele vai ser superado. Então, assim, só para, mais uma vez, resumir, só para ver se eu entendi, então a ideia, né, que da obra do Paulo Freire é que as pessoas sejam ensinadas não só a decorar as datas, a saber o que aconteceu em algum momento da história, mas que elas também entendam o que é o processo de aprendizado, como faz para aprender coisas novas, para descobrir coisas novas, como ler um livro novo e não simplesmente decorar aquele livro de história da escola. É por aí. Exato, exato. E sempre com consciência de que, como você mencionou, a educação humaniza porque ela favorece o nosso processo de humanização, e Paulo Freire entende que humanizar é participar do mundo. Ele tem um texto belíssimo que fala sobre a arte da leitura. Então ele diz, olha, a gente só lê um texto quando a gente transforma esse texto. Então, a gente precisa relacionar o texto com as nossas experiências, a gente precisa incorporar aquele texto na nossa inteligência e transformá-lo em algo novo. Assim, a gente está lendo o texto. Do mesmo modo, a gente lê a realidade, a gente lê a vida, mas a gente só lê a realidade se nós, assim como fazemos com o texto, transformamos a realidade. Sabe, nós não somos seres de adaptação, nós somos seres de transformação. O Paulo Freire parte do princípio de que a história é construída por todos nós. Então, a gente aprende ideologicamente na escola que há alguns personagens que são agentes históricos, que são personagens históricos. Então, nós aprendemos ideologicamente, de novo, né, de forma oculta, que não, nós anônimos não somos personagens históricos. Então, nós somos menos, nós somos desimportantes. E o Freire vem com uma reflexão que subverte essa perspectiva. Ele diz, não, todos nós somos agentes históricos. Enquanto seres humanos, nós somos históricos no sentido de que nós participamos da história e transformamos a história a partir da nossa reflexão e da nossa ação. É por isso que ele não é idealista, no sentido de que ele tem muita consciência dos limites da escola, inclusive dos limites da sala de aula para a transformação social. Não há transformação social sem política no melhor sentido da palavra política, que é de nós participarmos da vida, assim como a gente participa de um texto, para poder transformar o texto, transformar a vida. Então, essa dimensão histórica e humanista e ética e política do Paulo Freire, ela é muito interessante para a educação. Eu insisto, assim, e ela se concentra na crítica, sobretudo, do método, e o pessoal acha que o problema com a escola é só o conteúdo. O Freire deixa claro, olha, um professor que é autoritário em sala de aula, que usa do seu poder para constranger o estudante, para impedir que ele se expresse, para impedir que ele busque outras alternativas de conhecimento, além daquilo que ele estabelece no conteúdo, ele está ensinando para o aluno, ideologicamente, que o aluno não pode fazer nada para transformar o conhecimento. Então, está vendo como que há um subtexto, há uma camada de informação, ou de formação, ou de deformação nessas práticas autoritárias que ensinam para o aluno coisas que não são ditas, mas são ensinadas pelo exemplo, pela reprodução de uma sociedade autoritária. Então, Freire percebe isso e ele entende que o professor é diferente dos alunos, é óbvio, mas ele não é maior, ele não existe sem os estudantes. E é preciso, portanto, criar uma atmosfera democrática para que todos aprendam juntos,
de modo que todos saem da sala de aula transformados, e não com o conteúdo decorado para fins que também são ideológicos, né? Às vezes as pessoas perguntam, não, mas como é que pode ser, se diz que toda a educação é política, 2 mais 2 é sempre 4, o que há de política nisso? Bom, você está somando 2 mais 2 para quê? Essa é a pergunta. Qual é o objetivo do seu conhecimento? É arrumar um emprego? É ser um empresário? Sabe? Está vendo que são dentro da perspectiva liberal ainda. A gente vê que há estudantes que são formados para servir, outros estudantes são formados para liderar. Na história da educação, isso é muito frequente. As políticas públicas para a educação sempre induzem as classes trabalhadoras a cursos técnicos, porque para eles esse é o ápice da vida do trabalhador, e para líderes, para herdeiros, né, a educação superior é recomendada, porque essas seriam pessoas que são feitas para liderar, são feitas para serem os chefes. Então, a educação consolida, a história da educação brasileira tentou cristalizar essa relação, e nós vemos como que há muita raiva, esse é o termo, quando filhos de trabalhadores fazem universidade e, a partir daí, conquistam oportunidades que estavam circunscritas a um grupo muito fechado, a um grupo muito pequeno. E aí, nesse sentido, né, a gente vê como que Paulo Freire incomoda, porque ele deixa claro, a educação tem que ser libertadora, a educação tem que transformar, ela tem que fazer com que você participe politicamente da sua sociedade na melhor concepção, de novo, de política, né? Acho que Freire seria um crítico muito interessante. Ele continua sendo, porque a obra dele está aí, mas ele é um crítico muito interessante dessa suposta virtude da antipolítica, como se a não política fosse uma coisa boa, como se você deixar de dialogar, deixar de negociar, fosse uma solução, né, para superar os problemas que são naturais na política. Então, ele tem essa perspectiva que não dissocia educação e transformação, educação e participação na sociedade. Professor, eu vejo algumas vezes nas redes sociais as pessoas falando assim, mas se o Paulo Freire é tão bom assim, a obra dele é tão boa, por que a educação brasileira está nesse estado que está, a educação brasileira vai mal? Isso faz algum sentido, na sua opinião? Nenhum. Porque, assim, primeiro, né, de novo, as pessoas passaram a atribuir, desde 2012, sobretudo, a Paulo Freire, os problemas na educação brasileira. Só que isso não tem sentido por vários motivos. Primeiro, o que falta, na verdade, entre os professores é método. Sabe, há problemas graves de várias naturezas na educação brasileira. Primeiro, professores mal remunerados acabam trabalhando em várias escolas, de modo que eles não têm tempo nem para estudar direito. Assim, é muito avassaladora assim, a vida de professores de escolas públicas. Então, não dá tempo de planejar a aula, professores que são formados em uma área acabam sendo convocados de uma hora para outra para ministrar disciplinas que eles não dominam. Então, assim, há todo um conjunto de circunstâncias, além do descaso histórico em equipamentos básicos de educação, então, a merenda. Então, assim, há um conjunto de fatores concretos que ajudam a explicar os problemas na educação brasileira. Paulo Freire é muito mais utilizado em Harvard, Princeton, Yale, MIT, Oxford. É simples verificar isso, sabe? Quando a gente busca as citações aos livros de Paulo Freire no Google Acadêmico, a gente vê, por exemplo, como que essas universidades são muito mais interessadas na obra de Paulo Freire do que o Brasil, que nós temos problemas de formação docente. Então, quando dizem um método Paulo Freire é o responsável pelos problemas da educação brasileira, a gente diria que, na verdade, é o contrário. O que falta é método. Não há método. E aí há uma outra questão importante,
o Freire, ele não se destaca por um método específico. Ele tem toda uma reflexão política sobre a educação que é muito mais ampla do que só um suposto método. Ele fez, durante os anos 60, experiências muito bem-sucedidas de alfabetização de adultos camponeses em tempo recorde. Então, sabe, ele foi um pesquisador que conseguiu pensar e olhou para essas pessoas historicamente marginalizadas, essas pessoas que estavam longe da escola há décadas. Então, esse é o público que o Paulo Freire ajudou a se desenvolver. Então, quando a gente vê o Freire depois sendo utilizado em várias outras circunstâncias, eu acabei de ver um livro de empreendedorismo americano que fala do Freire. É um livro, depois eu passo a referência, sobre jazz, as relações entre o jazz e o empreendedorismo. Aí a gente vê Freire sendo utilizado por grandes universidades que pensam o problema epistemológico do conhecimento nessa perspectiva, de o conhecimento transformando a realidade e vice-versa. Então, essa acusação, a gente vê que é uma simplificação absurda que busca um bode expiatório para tentar atribuir a um inimigo o problema da educação brasileira, sendo que os problemas são muito mais complexos e não se relacionam com o método, é o contrário. E, além disso, esse discurso de que a educação brasileira é um desastre, ele também é ideológico, porque nós temos, no Brasil, um caso de política pública de educação, de ensino médio de primeira qualidade, que se equipara a universidades e a países assim, desenvolvidos, que são os IFETs. Quando a gente separa a nota do ensino médio dos institutos federais, uma criação recente, ou seja, é onde o ensino médio é federalizado junto com o ensino técnico e científico, os números assim, são impressionantes, nos orgulham. E aí vai ver quais são os métodos empregados de ensino nos IFETs. É freiriano, sabe? São estudantes desenvolvendo projetos de pesquisa em iniciação científica, são professores doutores, contratados, concursados, que desenvolvem pesquisa em sintonia com universidades. Então, nós temos no Brasil um modelo de excelência que, ideologicamente, é esquecido, né? As pessoas fazem questão de não olhar para aí, justamente porque a instituição, é a iniciativa que leva estudantes brasileiros de famílias trabalhadoras. Os IFETs, a gente vê, né, a maioria das inscrições são de estudantes que vêm de escola pública. Então, a gente tem um exemplo que é paradigmático, de nível internacional, que é deliberadamente esquecido. Porque a gente, como diz o Darcy Ribeiro, Paulo Freire concordaria. O problema da educação brasileira frequentemente é um projeto. Sabe? Há essa divisão do trabalho para que pessoas sejam designadas a um determinado trabalho, enquanto uma minoria é privilegiada com uma educação para que elas sejam líderes. Então, essa transformação social é indissociável da educação. E o Paulo Freire foi a pessoa que melhor nos ensinou, né, essas relações. Quero agradecer ao professor André Azevedo da Fonseca pelas explicações, pela entrevista. Professor, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Diogo. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Isso é inspirador e espero que a gente contribua para uma educação mais ética, mais humanizada e para todos e para todas. Muito obrigado, professor. Obrigado a todo mundo que assistiu. Vocês sabem, toda semana tem Me Explica aqui no Jornalistas Online, com um tema interessante e relevante, explicado de uma forma acessível. Até mais, pessoal. Até a semana que vem.